Bem-vindos a mais uma live do Instituto Educando Direito. Eu sou Kelly Angelini, cofundadora aqui do Educando Direito. Quero agradecer a todos vocês, educadores e famílias que vão nos assistir, porque é um tema muito relevante que a gente vai falar hoje. E aproveito esse início aqui da nossa live para dizer e reforçar que o compromisso que a gente tem aqui no Instituto de Educando Direito é para trazer para vocês informações e apoio relevantes para o dia a dia da escola. E agora a gente vai discutir um tema muito importante, tanto no ambiente escolar quanto na família, que é a dependência tecnológica e os impactos das tecnologias digitais para crianças e adolescentes. E para falar disso, estamos aqui com uma pessoa muito especial, com um profissional que eu admiro muito, o Dr. Daniel Spritzer. Se eu errar seu sobrenome, você me fala, tá, Daniel? Tá certinho. Médico, psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência. O Dr. Daniel também é doutor em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, participa do grupo de trabalho da Organização Mundial de Saúde sobre o uso problemático dos jogos digitais, é autor do livro Crianças Bem Conectadas, e, inclusive, eu estou com esse livro aqui. Eu li logo que vocês lançaram, adorei, porque, assim, eu pude, inclusive, aprender muito como mãe. Tem coisas aqui super úteis para quem é mãe e pai na era digital. Também tem um capítulo interessantíssimo para mim aqui, que fala de família e escola, da importância, né, da família e escola estar unida. Então, é um livro que eu recomendo muito, né, para vocês, educadores que estão assistindo, para vocês recomendarem para as famílias das escolas, né, de vocês, porque aborda esse tema super relevante de como a gente prepara essas crianças e adolescentes para a vida digital saudável, né, que é o que a gente busca. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Então, concluindo aqui, falando do Daniel, se alguém quer saber sobre saúde mental de crianças e adolescentes na era digital, saber quais são os bons caminhos, é com o Daniel que tem que falar. É com ele, exatamente, que a gente procura. Ah, Daniel, eu lembrei de algo muito importante também. Eu e o Daniel, nós somos diretores voluntários da ONG Criança em Jogo, que é, né, uma ONG referencial de informações confiáveis sobre jogos digitais para as famílias. Em breve, essa ONG já vai estar produzindo ali, né, essas informações confiáveis, e a gente vai, inclusive, divulgar aqui no Educando Direito um pouco mais disso para vocês, e eu e o Daniel, a gente tem contato lá junto com as outras diretoras, né, que é a Ibelize Fortin e a Fabiana do Dimicuta. Mas agora, falando aqui, já vou passar a palavra para você, Daniel, mas só para introduzir aqui o nosso tema da live de hoje, eu quero iniciar essa live com uma consideração bastante importante, porque isso é muito relevante, né, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, e muito relevante para educadores e para as famílias. Porque, assim, embora a gente saiba que as tecnologias hoje, né, as digitais, elas tragam muitas vantagens, também levanta muitas preocupações sobre desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, e até social das crianças e adolescentes. Mas eu sempre ouço você, Daniel, falando que, assim, a gente não pode colocar culpa nas novas tecnologias em si. E, inclusive, tem uma fala sua que eu acho muito relevante, que é não demonizar as tecnologias digitais, mas sim saber equilibrar o seu uso, reconhecendo o papel positivo, mas claro que consciente ali, né, dos riscos, perigos e danos. E é nesse clima de entender o positivo e o negativo, que durante essa conversa que a gente vai ter agora, a gente vai abordar, né, essa questão da dependência, mas também falar de benefícios e dos riscos das tecnologias digitais para crianças e adolescentes. E nessa perspectiva bastante equilibrada e realista, o Dr. Daniel se propôs aqui nos ajudar, trazer aqui para a gente essa fala tão importante e tão relevante. Então, Daniel, primeiro, bem-vindo, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. É importantíssimo ter sua fala aqui, porque eu te acompanho já há muitos anos, eu sei o trabalho tão importante que você faz,
mas, além de tudo, você está ali no dia a dia lidando com crianças e adolescentes. Então, além, né, de todo o trabalho acadêmico que você traz do livro, a sua fala aqui para a gente, para as escolas que vão nos assistir, e isso, né, reverberando ali para as famílias, é essencial a gente ter sua fala sobre essa, né, uma fala não só do aspecto médico, mas assim, bastante realista, para a gente que tem essa dificuldade, esses medos, esses anseios sobre crianças e adolescentes hoje na era digital. Então, muito bem-vindo e obrigado mesmo, né, pela sua disponibilidade aí de compartilhar esses seus conhecimentos com a gente. Não, então, muito bom dia, boa tarde, a todos, todas. Kelly, é um super prazer, assim, tá falando contigo, participando desse projeto tão importante, assim, né, para levar essas informações para as escolas que acabam principalmente no nosso país, assim, sendo a grande referência, né, de informação também para as famílias, né, acaba sendo muitas vezes o grande ponto de apoio, né, das famílias na busca de informação de qualidade. Então, acho esse projeto realmente muito valioso, né? E, enfim, também para a gente começar, eu acho super importante isso que tu mencionasse agora, de a gente poder ter uma abordagem mais integradora quando a gente fala desse assunto, né? Quando a gente pensa em tecnologia, às vezes a gente ainda cai naquele risco, muitas vezes sem se dar conta, né, de achar que é possível separar totalmente riscos dos benefícios e a gente conseguir isolar 100% os riscos e ter um uso plenamente saudável, né? Isso às vezes é uma questão um pouco mais utópica, né? Quando a gente tem, se a gente quer lidar com os benefícios, né, a gente vai tentar maximizar eles o máximo possível, mas também a gente tem que entender que os riscos estão ali, né? Quanto Sim. mais a gente conhecer eles, mais a gente vai conseguir ter um uso mais seguro. Mas é impossível que a gente consiga separar totalmente uma coisa da outra e ter um uso que deixe os pais... que esse assunto não vai ser um assunto tranquilo, né? Esse assunto nunca vai ser uma coisa que a gente vai poder assim, não, eu não me preocupo com o uso de tecnologia por parte dos meus filhos, não me preocupo por parte dos meus alunos, eu sei que está dando tudo certo, que está tudo super seguro. Não, esse é um uso que exige que as pessoas se envolvam, né? As famílias, muito, as escolas, igualmente, assim, né? E para todos os profissionais, claro, que estão também lidando com esse assunto, também tentando trazer informações, também tentando entender cada vez mais, assim, né, sobre isso. Então, acho que nesse sentido a gente poder estar conversando aqui é muito bacana. Nossa, excelente, Daniel, porque a gente já começa por um ponto, assim, esclarecedor, né, para as escolas e para a família, porque a gente busca realmente esse cenário que não existe, né? Só os benefícios, né, e em tudo a gente pode extrair dessa sua fala, de que sim, há riscos, há perigos, mas é o que você falou, quanto mais conscientes a gente tiver, quanto mais a gente souber com quem a gente está lidando, melhor vai ser para você evitar, para você instruir, isso é bem legal, assim, bem, essa fala inicial aí já traz uma relevância grande. E aí eu queria iniciar, Daniel, essas perguntas agora. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas fique super à vontade aí para você, né, trazer outras considerações. Mas eu vou começar com uma questão que eu vejo acontecendo muito nas escolas, quando eu tenho a abordagem com os pais. Então, assim, o que eu percebo hoje, até como mãe, assim, né? A gente sabe da importância, desculpa, dos adolescentes, do grupo que eles participam, né? É fundamental para eles esse desenvolvimento por meio dos seus pais. Então, Daniel, vou começar aqui com as perguntas, tá? Fique super à vontade para você complementar, para você trazer outros assuntos. Mas agora, nesse começo, eu queria trazer algo que eu vejo acontecendo, né, sendo reportado pelas famílias, nas escolas que eu vou dar palestra, e também uma percepção que eu tenho como mãe, né? Nós sabemos, assim, que nos adolescentes, esse grupo, né, de amigos desempenha um papel fundamental, né? Os seus pares desempenham um papel fundamental ali no desenvolvimento
o emocional e social deles. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, porque, assim, apesar da gente saber disso, da importância dos amigos, a gente vê que as relações entre eles hoje se dão, podem até se iniciar ou não, né, com o uso das tecnologias digitais, mas elas se mantêm hoje por meio das tecnologias digitais. Então, eles conversam, eles combinam as coisas, eles batem papo, trocam ideias por meio, né, desses dispositivos, dessas ferramentas que a gente tem hoje. E eu fui numa palestra recentemente, quando a gente estava no final, naquele momento, perguntas e respostas, uma mãe levantou a mão para falar, super orgulhosa, dizendo assim: ah, minha filha de 15 anos ainda não tem smartphone, né, não tem o próprio aparelho, e eu consegui segurar até agora. E ela falou num tom muito orgulhoso, né, de que a filha de 15 anos não tem, apesar de toda a sala já ter o seu próprio smartphone. Então, Daniel, queria te ouvir um pouquinho, porque assim, esse comentário dessa mãe, eu entendi que ela está falando assim, eu estou conseguindo, na visão dela, proteger mais minha filha desses riscos e perigos, né, que a gente vê aí no uso das tecnologias. Mas não permitir que essa adolescente use essas tecnologias pode ter um impacto na vida social dela, né? Porque todos ali, né, se conversam, então ela está, de certa forma, ficando de fora. Então, eu queria te ouvir, assim, até que ponto o uso das tecnologias digitais para fazer e manter essas amizades na adolescência saudável e como essas interações digitais, hoje em dia, afetam a relação entre eles e o que os pais devem se preocupar ou não devem se preocupar. Queria que você abordasse um pouco essa questão aí, porque é algo que a gente vê muito aparecendo, assim, os pais tentando evitar ao máximo e os adolescentes com essa interação por meio das tecnologias digitais. Claro. Não, ótima questão, Kelly. Acho que dá para a gente pensar diferentes aspectos, assim, também a partir dessa fala, né? Acho que eu começaria destacando, assim, né, que a gente, do mesmo jeito que eu comentei antes, assim, que a gente não vai ter um cenário ideal, um cenário onde a gente fique 100% tranquilo, né? A gente também não vai ter um cenário onde a gente fique 100% seguro de que a gente está tendo a melhor conduta com relação aos nossos filhos, né? Ser pai, ser mãe, ser cuidador em geral, é um estado de dúvida constante, né? Onde a gente realmente não tem certeza, né? Às vezes é preocupante quando a gente tem até certeza demais em relação ao que está acontecendo, assim, né? Nunca foi fácil, a adolescência sempre foi um período muito turbulento, né? Para todo mundo que está envolvido, assim, né? Não só para os próprios adolescentes, né? Então, é um período que traz uma série de dúvidas e de inseguranças, de receio para os pais, assim, né? Se a gente tem uma abordagem um pouco mais pensando assim em proteger de riscos, né? A gente pode daqui a pouco cair também para um outro lado e a gente sempre vai ter que trabalhar com essa balança assim de risco, né? Então acho que esse é um primeiro ponto. Assim, criar adolescente nunca foi fácil, né? E talvez as tecnologias digitais dificultem um pouquinho mais assim agora a nossa vida, né? Mas, enfim, o grupo de amigos, assim, ele é super importante, né, na adolescência, porque ele vai fazendo a transição, assim, entre um momento de dependência plena dos pais, né, até um momento de independência, né, talvez não plena, mas mais relativa da vida adulta, né, e todo esse processo, principalmente de independência emocional, né, que o jovem acaba desenvolvendo em relação à família, ele tem no grupo de pares assim um apoio muito importante, né? É ali que ele vai se reconhecer também, é ali que ele vai ter apoio, né? Vai se sentir mais seguro na medida que ele vai deixando de ter essa segurança, esse apoio também por parte da família, né? Sim. Então, a tecnologia ela pode ser muito interessante porque ela propicia esse contato com os amigos, né, de uma maneira muito intensa, né, tanto o contato individual como o contato de todo mundo ao mesmo tempo, né, ali. Então, ela está muito integrada, né, eu diria, nesse papel, nessa tarefa da adolescência, né, que é a relação com o grupo, né.
E isso, claro, quando se dá de maneira complementar, né, sem dúvida reforça vínculos, né? Sim. Quando o adolescente ele consegue ter essas relações pessoais, diretas, individuais ou em grupo, presencialmente, em diversos outros ambientes, e também se relaciona com os amigos de forma através de um grupo de WhatsApp, né, ou de outras plataformas de rede social, por exemplo, né, principalmente, a gente tem um acréscimo aí da qualidade dos vínculos, né? O problema, na verdade, seria quando esse relacionamento se dá exclusivamente, né, através do contato digital, né, onde ao invés de a gente ter um acréscimo de, de um outro modo de se relacionar, de entrar em contato com outras características, a gente tem uma diminuição desse repertório, Tá. né? E aí, nessas situações, sim, a gente tem que entender, principalmente, não só que o problema pode ser esse uso de tecnologia, mas por que esse contato não está se dando, né, também de outras maneiras. Não está acontecendo na escola, não está acontecendo na comunidade, enfim, se existe alguma dificuldade, né, daquele adolescente de conseguir estabelecer ou manter as relações também com os pares dessa maneira, né? Então, acho que aí vale como um sinal de alerta para a gente tentar entender um pouco mais e tentar intervir, se for o caso, né? Uhum. Agora, tem uma questão muito positiva, né, também, que para muita gente, e não é muito difícil, às vezes, se encaixar e se encontrar um grupo de pares naqueles ambientes específicos que a criança o adolescente já faz parte por natureza, né? Ali no grupo do prédio, no grupo do colégio, por exemplo, né? E Uhum. tem muita gente que daqui a pouco não encontra pessoas que realmente são interessantes e se conectam direito com elas, assim, né? Em diferentes aspectos. Então a internet ela propicia um rompimento quase de fronteiras aí que pode ser muito interessante. Tu pode encontrar um grupo de pessoas que tem muito mais a ver contigo em Uhum. outros lugares da cidade, do país, do planeta, né? Que sem isso não seria possível, né? Uhum. Então a gente vai estar sempre pesando, na verdade, os benefícios e tentando olhar para os dois lados. Acho que isso aqui é importante. Ah, legal, Daniel, porque você trouxe esse alerta e esses pontos de alerta são muito importantes, né? Porque a escola pode ficar atenta, a família pode ficar atenta para conduzir, né? Para estar mais consciente disso tudo. E aí, até seguindo aqui, até faz parte um pouco desse tema. Mas outra coisa que eu vejo também acontecendo, e falando um pouquinho de entretenimento online, eu vejo que os pais hoje até pelo fato, né, até porque eu, por exemplo, né, não tive a minha adolescência na era digital, minha adolescência foi muito diferente da que a minha filha, meus filhos têm hoje, a gente muitas vezes não entende direito o uso que eles fazem, né, a gente tenta justificar, tenta proibir, tenta colocar regras, mas muitas vezes até sem observar o que eles gostam, que seria legal para eles. Só que eu vejo hoje, Daniel, que assim, os pais têm uma certa resistência ou preocupação adicional com o entretenimento online, como se quisesse que os filhos usassem a internet exclusivamente para trabalhos escolares e pesquisa. Então, assim, se você está usando para a escola, não tem problema nenhum, mas se é para entretenimento, tem um alerta aí maior, talvez, dos pais, justificado por esse desconhecimento, muito provavelmente. Mas, assim, você poderia nos explicar, Daniel, se há aspectos positivos no entretenimento digital para crianças e adolescentes, que eu acho que isso vai ser bem útil para as escolas, para os educadores, e quais seriam, assim, digamos, recomendações para pais e escolas estimularem esse uso saudável e evitar, de certa forma, determinados riscos, não pensando só em proibições, quando não tiver focado só para questões da educação propriamente dita. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Claro, não, vamos lá. Então, assim, vamos de novo, né? Começar dizendo que
às vezes é super difícil, né, por exemplo, para os pais chegarem em casa, né, de um dia cheio de trabalho, né, e verem o filho fazendo uma coisa que é super desvinculada de qualquer aspecto mais produtivo, assim. Né? Então, isso, às vezes a gente tem, por natureza, um contraste muito grande. A gente está noutra fase da vida, né, onde a gente se preocupa muito em ser produtivo o dia inteiro, né? E às vezes a gente vai perdendo um pouco essa lembrança, né, de que as crianças não precisam viver dessa maneira, né? De que para elas, inclusive, isso pode ser mais pode não ir muito de acordo, de encontro ao desenvolvimento saudável, o que se espera de um desenvolvimento saudável. As crianças precisam muito mais brincar, né? E de preferência brincar de maneira mais livre, né? Sem grandes metas, sem grandes objetivos, sem grandes índices de produtividade, né? E isso vai ficando muito diferente na medida que a gente vai ficando mais velho. Enfim. Agora, então, o brincar, ele se conecta, o entretenimento, né, que é digital hoje, ele se conecta muito com o brincar natural, com uma questão lúdica da infância, né, que é fundamental para o desenvolvimento, né, então, por uma criança é super importante, né, como eu comentei, que ela possa ter essa experiência, né, não produtiva, né, não vinculada a uma métrica, ela não precisa estar, não deve, acho que essa é a palavra, estar fazendo tarefas úteis e produtivas o tempo inteiro, né? Isso talvez combine muito mais com a vida dos adultos do que dos adolescentes e das crianças, né? Então isso não é um problema por si só, tá? E além disso, né, tem uma outra coisa assim que acho que entretenimento não necessariamente não precisa estar associado, embora a gente às vezes faça essa associação natural na nossa cabeça, mas entretenimento não é necessariamente bobagem, né? Entretenimento não é necessariamente estar vendo um conteúdo que não traz nenhuma qualificação, que não tem qualidade, né? Ou que não traz, não está associado à cultura. Não, o entretenimento ele pode ser muito benéfico culturalmente, né? Ele pode ser um entretenimento de qualidade, né? Para as crianças e para os adolescentes. E talvez a principal maneira de a gente poder acompanhar isso é poder ver junto, né? Tentar participar o máximo possível da vida online, né, das crianças e poder sentar com eles, assim, né? Geralmente eles vão ter um super prazer, assim, de poder nos mostrar, né? E aí para os pais, para os professores, para os terapeutas, né? Eles geralmente gostam muito de poder falar sobre as coisas que chamam mais a atenção deles, né? Que divertem mais eles. Acho que é uma maneira muito rica de a gente se aproximar das crianças através daquilo que para eles é muito chamativo, que conecta com eles de uma maneira mais significativa. Né? Isso é então, excelente, né, Daniel? Porque você está falando da gente tirar um pouco essa resistência, né, de ver perigo, ver risco, não que a gente não deva, e já cair para a proibição antes de tentar entender, né, qual é o interesse, o que eles querem fazer, do que eles estão, né, o que eles estão usando. Então, essa sua fala tem uma relevância grande, especialmente para as famílias. E a gente vai entender o que... Essa é uma informação super importante do que interessa meu filho. Exato. Né? Acho que é uma informação essencial, assim, né, para as famílias de poderem ver, assim, bom, como é que é o meu filho, o que ele gosta, do que ele se interessa, né, pensando também como os pais vão estabelecer essas relações depois com eles, né, com os próprios filhos, através desses pontos em comum, né. E até ajuda, assim, a criar vínculos, a instruir, né, porque como que você instrui de uma coisa que você nem sabe? Tem muito isso, né? A credibilidade que a gente vai ter depois, né,
na hora de estabelecer regras, aumenta muito, na medida que eles sabem que a gente entende do que eles estão falando. Né? E eles vão entender por que a gente se preocupa com isso. Então. Exato, fica mais fácil a compreensão. Mas agora você falou de regras, Daniel, achei ótimo, porque a gente pode entrar um pouquinho, falar um pouquinho disso. Eu li no seu livro, eu tinha lido na época que você lançou e folheei aqui nos últimos dias para poder até trazer algumas coisas do livro aqui para essa nossa conversa. E você aborda no livro como o uso das mídias digitais está presente nas escolas, tanto para atividades pedagógicas e pesquisa, né, que talvez o principal foco, quanto também para o uso pessoal, né, que a gente sabe que as escolas que permitem, eles usam nos intervalos, entrada, saída, viagens, tudo. E você ressalta no livro a importância de ter regras claras, coerentes e bem comunicadas. É que eu adorei essas 3 palavrinhas, porque fala da importância de ter regras, né, que a gente fala muito isso aqui no Educando Direito, a gente aborda isso muito com as escolas, mas não adianta só ter regras, né, elas têm que ser claras, coerentes, não adianta colocar uma regra que não faça sentido, que ninguém vai conseguir cumprir, ou, né, que seja uma coisa muito fora do que se espera, e bem comunicada, né, famílias, escolas, toda a comunidade escolar tem que estar sabendo disso. E aqui, né, quando a gente faz esses projetos para o Educando Direito, a gente enfatiza muito isso, porque quando a gente fala de regras, a gente está falando de poder dar as diretrizes dos bons caminhos, né? Para educador, para o jovem, né? Para a criança, inclusive no uso das tecnologias. Então, Daniel, eu queria te ouvir um pouquinho, porque você ressalta muito isso no livro, como essas regras beneficiam ali os alunos e também os professores, né? Qual que é a importância disso? Partindo assim, da sua perspectiva mesmo, médica, né, do seu olhar aí, porque a gente, como advogada, a gente fala isso, parece que você está muito ligado ao direito, obrigação, responsabilidade, nananã, e realmente é. Mas queria ouvir, assim, a tua visão sobre isso. Tá, não, ótimo. Bom, eu também, assim, né, Kelly, também tô falando aqui do ponto de vista de saúde, né, mas não sou especialista em educação, tá? Mas a ideia das regras, eu acho, tanto em casa como nas escolas, é que elas, mas principalmente nas escolas, já que a gente está falando aí de educação, é que elas permitam um ambiente mais propício para que o processo educacional se desenvolva, né? Acho que isso aqui é o fundamental, assim, né? A gente sabe que os alunos, quando eles estão na aula e eles têm o celular na mão, isso vai diretamente influenciar na capacidade deles de se conectarem com os professores, né? De poderem, eles vão estar menos atentos, né? Ao conteúdo, vão se distrair com muito mais facilidade, né? Ou daqui a pouco vão estar pensando em outras coisas que são super importantes, por exemplo, do ponto de vista de desenvolvimento de crianças, de adolescentes, enfim, e não necessariamente vão estar com a cabeça disponível para entender o conteúdo que o professor está falando. Né? Isso também acaba interferindo diretamente no professor, assim, né? Que em vez de poder estar passando né, todo o conteúdo que ele se programou e preparou para isso, assim, ele tem que estar chamando atenção, interrompendo 500 vezes a aula para pedir para as pessoas guardarem o celular, né? Hoje em dia a gente tem estudos até que mostram assim que a simples presença do celular, mesmo que desligado, mesmo que na mochila, né, ele já atrapalha a capacidade atencional dos alunos, né? Então tem um estudo muito interessante que o pessoal fez três cenários diferentes, assim, né, e testou isso. Num deles, o celular ficava com os alunos no bolso, né, desligado, mas no bolso. No outro contexto, o celular ficava na mochila, né? E num outro contexto, o celular ficava fora da sala de aula. E aí, as conclusões são muito interessantes, assim, né? Que viram que quanto mais longe o celular ficava do aluno, maior a capacidade dele de prestar atenção e melhor o rendimento
né, em tarefas ligadas também à questão de memória, de concentração, enfim. Né? Então, a ideia da regra, né, é que ela proporcione uma melhor qualidade, né, de envolvimento entre alunos e professores. Uhum. E é bem Né? E pensado, aí, você pensa antes, né, de acontecer determinada situação e cada um agir de uma maneira, ou falar que não sabia, né, desconhecido. e nesse sentido é super importante que as regras possam ser bem trabalhadas, né, entre a escola, né, entre direção e professores, entre a direção da escola e os pais e as famílias, né, Sim. porque aí sim as crianças, os adolescentes vão receber essas regras de uma maneira mais tranquila também. Né? Sim. Quando eles veem que não, todo mundo está de acordo com isso, né? Eles vão se sentir mais seguros, mais protegidos, vão entender a regra como uma questão de cuidado e não como uma questão de punição. Né? Isso também é bem importante. Né? É. E assim, o que a gente vê, Daniel, muito nas escolas, é que a falta de regra muitas vezes sobrecarrega o professor. Uhum. Porque é mais difícil lidar, e é bem esse exemplo que você falou, né? Quando não há uma regra, o aluno não tende, né? A gente está falando de criança e adolescente, ele tende a ir até, né, onde lhe dá vontade, dentro de Uhum. um contexto que pode ser prejudicial, né, para quem está ali presente naquele ambiente. Então, a gente vê isso acontecendo. Então, por isso que a gente ressalta muito a importância das regras, de tratar, ter o tratamento igualitário, de norteador, nortear para aquilo que se espera, né, do aluno, né, tipo assim, para quem está ali na linha de frente, né, de saber o que esperar, já ter comunicado, né, o que se espera, né, naquele Uhum. ambiente, quais são os outros ambientes da escola que se, né, permite outras coisas que dentro da sala de aula não, o que é negativo, quais são as consequências, né, isso realmente, assim, a gente ressalta muito aqui. Mas agora, Daniel, eu queria entrar com você no tema da live de hoje, que é dependência tecnológica. Uhum. E aqui eu queria, assim, é uma pergunta muito crua mesmo, porque estou aprendendo aqui com você, até como mãe mesmo, e trazer uma perspectiva, assim, sabe, para esclarecimento para a escola, para as famílias. O que exatamente, Daniel, a gente pode definir por uso problemático da tecnologia digital hoje? Em que momento o uso, né, por crianças e adolescentes se torna preocupante e pode Uhum. evoluir para uma dependência, porque o que a gente quer, assim, você ouve, né, com muita ênfase dos pais, é evitar esse vício, essa dependência. E quais sinais de alerta, né? Como podemos prevenir que esse uso saudável, digamos assim, esse uso natural, né, que nós temos hoje para nossas crianças e adolescentes, se transforme em algo problemático? Uhum. Então, vamos lá. É, geralmente, assim, né, a gente pensa em dependência de tecnologia associada, por exemplo, a jogos, né, porque é o subtipo de uso problemático de tecnologia mais conhecido, mais estudado, né. Uhum, Mas, por exemplo, o uso problemático de jogos é mais comum em meninos, por exemplo, mas as meninas acabam tendo um risco maior de uso problemático de redes sociais, por exemplo. Né? Então, uhum, quando a gente fala em uso problemático de tecnologia, eu gosto de pensar nisso como um termo guarda-chuva, que embaixo dele vão ter diferentes subtipos que talvez sejam aquilo que a gente acaba tendo que entender melhor, assim, com cada um. Né? Então, uso problemático de games, uso problemático de redes sociais, por exemplo, né? uhum, O uso problemático de pornografia online acaba sendo um terceiro subtipo. uhum. Tem gente que discute, por exemplo, se o uso problemático de smartphones seria um quarto subtipo ou se daqui a pouco seria apenas o meio através do qual as pessoas realizam ou os jogos ou as redes sociais, né, ou o acesso à pornografia online, por exemplo. Mas enfim, tem toda essa discussão. Tá? Dito isso, então, os jogos são o subtipo mais estudado, o uso problemático de games, né? É o subtipo mais estudado de uso problemático de tecnologia, e é o único que é hoje em dia reconhecido como um diagnóstico oficial.
tá? Então ele foi incluído na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, né, na CID-11, que é da Organização Mundial de Saúde, e para a gente ter um diagnóstico, então, de uso problemático de jogos, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente pensa no seguinte: primeiro que a gente tem que ter um padrão de uso permanente, tá? Então, por exemplo, não é assim, eu joguei bastante nessas últimas férias, né? Ou eu jogo muito nos finais de semana. Não, é a pessoa continuamente ela joga, isso tem que fazer parte da vida dela por pelo menos 12 meses, tá? Aonde 12 meses em que a gente observa algumas características que são obrigatórias, tá? E que características então são essas? Primeiro, a gente tem que ter um uso onde a pessoa não tem controle sobre o horário que ela vai começar, o horário que ela vai terminar, né? Então, aí, quanto tempo ela vai ficar jogando. Ela não tem controle, por exemplo, se ela vai jogar nos ambientes apenas que são permitidos ou em outros ambientes, como, por exemplo, na sala de aula, ou às vezes até dirigindo, né? Então, essa é a primeira característica que é obrigatória, assim, a perda de controle, né? Então, a pessoa joga mais do que poderia, mais do que tinha planejado, mais do que os pais permitem, né? Joga em ambientes onde também não era esperado que ela estivesse jogando, tá? Mas ela não consegue fazer diferente. A segunda característica, o segundo critério essencial para o diagnóstico é a priorização, né? Que é o que a gente chama assim quando a pessoa ela coloca o jogo, por exemplo. Eu estou falando em jogo porque é o diagnóstico oficial, mas a gente pode fazer essa extrapolação para os outros subtipos, né? Então, na priorização, a pessoa coloca o jogo, por exemplo, como principal atividade que ela tem interesse, principal atividade que ela realiza na vida, né? E todas as outras atividades elas vão ficando mais para baixo em termos de interesse, né, e de funcionamento, assim. Então a pessoa deixa de fazer outras atividades para poder jogar cada vez mais tempo, mas e não só atividades de lazer, assim, ela deixa de dormir, ela deixa de estudar, Atividades básicas, né? Tomar banho, comer. isso, atividades essenciais, assim, né, para manutenção da saúde e da vida emocional, assim. Ela deixa de conviver com a família, deixa de conviver com os amigos, para poder ficar jogando cada vez mais tempo, tá? E aí, claro, diminui muito o interesse nas outras atividades todas. E o terceiro critério, Kelly, é o critério diz que esse uso ele precisa ser continuado apesar das consequências negativas que ele acarreta. Então, por exemplo, a pessoa começa a jogar, né, de maneira prioritária, sem controle, isso causa diversos conflitos e consequências negativas, e essas consequências negativas elas não são suficientes para a pessoa, então, parar e pensar, bom, isso aqui não está me fazendo bem, isso aqui está me prejudicando, eu devo parar de jogar. Então, a pessoa vê que está tendo consequências negativas e continua no mesmo padrão de uso que ela tinha antes. Tá? Então, esses são os critérios essenciais, assim, obrigatórios, para a gente fazer o diagnóstico de uso problemático de jogos digitais. E quando provavelmente vai virar, vão ser incluídos em algum momento futuro, quando se tiver mais evidências científicas também, uso problemático de redes sociais, por exemplo, provavelmente esses vão ser os critérios que vão servir de base, assim, também, para a gente poder pensar nisso. Tá? Então, é essencial que seja um padrão persistente, por no mínimo 12 meses, com perda de controle, priorização e um uso continuado, apesar das consequências negativas. Tá? E é super importante que a gente identifique consequências negativas, que a gente identifique prejuízo em função desse envolvimento com os jogos, por exemplo. Senão, dificilmente a gente estaria falando de algum transtorno mental, né? Se a gente não identificar prejuízo associado. Então, aí talvez a gente esteja falando de um grupo de gente que gosta muito, joga bastante,
mas não tem prejuízo. Então, talvez isso seja uma outra coisa, mas não necessariamente um problema emocional que precise ser tratado, né? Entendi. Legal, Daniel, que acho que ficou bem esclarecedor. E eu estou pensando aqui porque isso ajuda até a perceber um pouquinho esse caminho, né? Uhum. Porque, olha só, eu estou pensando aqui até numa situação da própria escola, né? Esse aluno que está caminhando para essa dependência, ou já está nessa dependência, ele vai, na escola, apresentar alguns comportamentos. Então, Daniel, explica para a gente aqui de que forma as escolas elas podem observar alguma coisa, assim, algum comportamento que já seja um alerta para algo que está caminhando, né, para um uso problemático, ou já esteja, para que ela identifique problemas potenciais com alunos e, mais que isso, evite que esses sinais passem desapercebidos, né, Claro. despercebidos. Por quê? Porque, assim, diante de tudo que você nos falou, é claro que a família, obviamente, vai conseguir muito melhor, né, gerir tudo isso e até identificar. Mas, obviamente, esse aluno ele vai trazer ali, né, comportamentos, reações e ações dentro da escola. Então, o que a gente pode deixar aqui para os nossos educadores, para que eles estejam atentos, não deixem passar isso assim, passar isso é uma oportunidade de, muitas vezes, né, salvar uma criança, tentar levá-la, né, para uma ajuda médica muito antes de um Uhum. problema maior acontecer. O que você pode nos falar sobre isso? Claro. Não, eu diria até, Kelly, que muitas vezes é na escola onde podem aparecer os primeiros sinais, assim, né, de um uso problemático, de um uso excessivo de tecnologia, né? Geralmente, quando a gente está falando de uso problemático mesmo, assim, né, é muito comum que o professor perceba claramente, assim, que o aluno ele está diferente, né, ele está muito mais desatento, né? Muitas vezes ele está sonolento mesmo, porque ele ficou jogando até muito tarde na noite anterior, né? E aí daqui a pouco começa a entrar num padrão de dormir mesmo em sala de aula, porque não, a hora que ele chegar em casa ele vai querer continuar jogando, né? Tem um desinteresse muito maior pelos estudos, tem muitas vezes o pessoal deixa de estudar, né? Deixa de fazer os trabalhos, de fazer as lições de casa para ficar jogando mais tempo. Então a gente observa uma queda de rendimento bem Uhum, significativa, né? Em alguns casos a gente tem inclusive reprovação, né? Em função do envolvimento com os jogos, por exemplo. Né? Claro, aqui a gente está falando de uso problemático, né? A sim, gente sim. sabe que a maioria das crianças joga, né? E a maioria joga de maneira saudável, joga sem esses problemas que a gente está falando aqui. Isso que a gente está falando agora, isso afeta uma minoria das pessoas que jogam, tá? Acaba não sendo tão, acaba sendo um grupo um pouquinho maior se a gente for pensar, por exemplo, nessa transição que tu estava falando, né, de um uso saudável para um uso problemático. Tem um grupo, né, isso ainda é pouco estudado na literatura científica, mas que se chama de uso de risco, né, que é onde a pessoa não preenche critérios, por exemplo, para o uso problemático, né, mas ela joga de uma maneira que coloca ela em risco de ter outros problemas de saúde física, de saúde emocional, outras dificuldades na sua vida, assim, né? Então, por exemplo, joga por muitas horas por dia, Tá. né? E isso está comprometendo, por exemplo, a questão do sono. Mas se a gente for ver, ele não tem ainda uma questão de priorização, não tem uma questão de consequências negativas ainda, né? Então isso pode ser um sinal de alerta, né? Então é uma categoria ainda que se precisa estudar mais, né? Ah, Ainda é um jeito bem recente de pensar, mas acho super válido do ponto de vista clínico, assim, né? A gente pensar assim, bom, isso ainda não é um uso problemático mesmo, mas isso pode acarretar alguns problemas e já merecer, então, uma atenção por parte
dos professores e da equipe de saúde envolvida, assim. Então, quando a pessoa deixa de fazer outras coisas para poder ficar jogando, né? Daqui a pouco os interesses se restringem, né? E aí o jogar vira, por exemplo, o único hobby, né? A única atividade de lazer da criança, né? Então, isso é o que chama atenção aí nesse uso de risco, né? Tá, ótimo, porque você falou, né, o uso problemático é um percentual menor, mas a gente tem que acompanhar, né? Então, assim, quando você traz esse uso de risco, é importante, porque alguns sinais ali chamam a atenção. E, Daniel, em escolas, né, a gente conversa muito, do curso de capacitação em escolas, palestras, e os educadores trazem umas falas que sempre me chamou muita atenção, que é assim, eu estou com um problema com os alunos do ensino médio, porque eles estão dormindo, muitos deles estão dormindo nas primeiras aulas da manhã, porque viraram a noite jogando. Então, essa fala tem sido muito recorrente nas escolas que eu vou, e sempre eu fico com aquele, né, sinal de alerta, o quanto a família está atenta a isso, né? E também, uma coisa que eu ouvi muito agora, no mês de agosto, que era o seguinte, as escolas falando que alguns alunos, né, bem no comecinho da volta às aulas, começavam a inventar algumas desculpas para poder ir embora, porque em casa o celular era liberado, ou seja, ficaram muito tempo durante as férias, e aí depois, quando você tem assim essa quebra, né, você ficou muito tempo na tela, foi para a escola, eles inventavam coisas para poder ir para casa, porque aí continuavam jogando, e inclusive, numa escola que eu fui, a própria professora falou, o aluno me relatou que ele faltou esses dias porque ele queria ficar em casa jogando. E que, então, assim, é claro que tem muita diferença, né? É bom destacar aqui o que você falou, o uso problemático é uma coisa, tem ali, né, requisitos, a perda de controle, priorização, esse uso mesmo contra todos aqueles aspectos negativos, a insistência de uso, mas a gente está falando de uma linha assim, de atenção, né, em alguns aspectos, que família e escola podem trabalhar muito nisso, né? E aí, Isso, Daniel... Kelly, desculpa te interromper, assim, Pode falar. né, mas é super interessante porque, ainda mais hoje em dia, quando tem, por exemplo, campanhas, né, e toda uma pressão por parte, às vezes, de famílias em cima das escolas, né, para que a escola seja, então, um ambiente livre de celular, né? Isso é, enfim, extremamente válido, super entendo, né, de onde isso vem, que é uma questão de proteção, né, Sim. das crianças, dos adolescentes, mas é super importante que isso não se restrinja, não aconteça apenas no ambiente escolar, porque aí é aquela questão da regra que a gente estava falando antes, entendeu? Ela é clara, mas ela não é coerente, né? Ela não é integrada, né, dentro da vida do adolescente, assim. Então a gente faz todo sentido pensar em como a escola vai utilizar essas questões, essas regras, mas é super importante que a gente possa pensar no uso que acontece em casa, porque esse acaba sendo o uso por maior tempo, né? Um uso sem monitoramento, um uso mais prolongado, né? Então, não dá para a gente simplesmente jogar para a escola, né? Não, vamos tirar os celulares na escola e achar que a gente vai estar seguro, protegido, porque talvez a grande questão aí seja realmente nesse uso que acontece dentro da casa das pessoas, né? É isso mesmo, Daniel, e é importante isso que você está trazendo, porque a gente vê que hoje as famílias, muitas vezes, por não saber como lidar com isso, em decorrência até da rotina familiar, os pais saem, a criança fica em casa com o cuidador, né? E aí acaba que tem essas falas que chegam até a escola. As escolas relatam isso. A escola tem que proibir o uso do celular porque ele já fica em casa.
E isso é totalmente incoerente, porque, na verdade, a família está preocupada com a soma de horas, né? E não com a proteção, com o cuidado daquela criança e daquele adolescente, apesar de que, né, a gente não pode deixar de acolher as famílias, porque realmente, né, Claro. muitos pais, mães, têm suas questões relacionadas a como os filhos ficam, né, fora da escola, dentro de casa, nem sempre dá para ter alguém cuidando ali efetivamente, tendo aquele cuidado, oferecendo outras alternativas, ou colocando limites. Então, assim, é uma situação mais delicada, mas aqui mostra o quanto é importante ter essa coerência entre família e escola, caminharem juntos, né? Isso realmente é muito relevante e é algo, Daniel, que se traz no seu livro, que inclusive eu recomendo para as famílias e para as escolas, que vejam, porque tem um capítulo inteiro só família e escola, né? E eu gostei muito do que vocês trouxeram aqui, porque é muito relevante. Então, vocês usem desse livro como fonte de referência nas escolas, né, nas famílias, porque traz muita coisa positiva para os pais, esclarece muitas dúvidas, mas as escolas também podem se valer dessa fonte, que é um excelente referencial. E aí agora, Daniel, caminhando para o final dessa nossa conversa, eu queria entrar um pouquinho nos jogos digitais, né? Como você bem falou, tem muita essa questão dos jogos, inclusive já em alguns aspectos, talvez até com alguns estudos mais evoluídos, tal, mas eu queria que agora a gente falasse um pouquinho, tanto do lado positivo e negativo, apesar de que eu acho que eu vou destacar um pouquinho a questão mais problemática, digamos assim. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns gêneros de jogos digitais que apresentam maiores riscos de uso problemático e dependência. E se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrige, tá, Daniel? Não, Se não é for exatamente exatamente isso. assim, você me fala. Mas, assim, quais são esses gêneros que representam aí esses maiores riscos para que a família esteja atenta, para que as escolas também? E como as escolas, aí pensando um pouquinho no lado mais positivo, como que as escolas poderiam apoiar esse uso mais saudável dos jogos, né, entre os alunos? Porque a gente sabe, sim, que tem o lado positivo dos jogos digitais, tem os riscos, perigos, né, tem as questões mais problemáticas, então eu queria que você livremente falasse um pouquinho disso para a gente, mas abordasse essa questão dos gêneros, digamos assim, mais, né, com os riscos maiores. Tá, não, então acho que faz muito sentido isso que tu comentasse, Kelly, e acho muito bacana essa integração, né, com um viés de prevenção, de como a gente pode trabalhar dentro das escolas também essa prevenção, porque os jogos que oferecem um risco maior pelos estudos que a gente tem na literatura científica, eles ao mesmo tempo são os jogos mais populares, né? Então a gente está falando de um risco que existe, né, vinculado aos gêneros, os tipos de jogos, né? Mas a gente tem que estar também de olho em outros fatores, assim, né? Enfim, do indivíduo, do ambiente, que podem estar relacionados, porque não é só o jogo que traz, que confere um risco absoluto, né? Por serem jogos muito populares, a maior parte das pessoas que jogam esses jogos não desenvolve problemas, né? Então é obrigatório que a gente olhe para outros fatores relacionados, então nessa equação. Assim. Então, quando a gente fala em prevenção, então assim, bom, os tipos de jogos, né, mais relacionados com problemas são os jogos de tiro em primeira pessoa, tá? Não necessariamente, quer dizer, não pela questão da violência envolvida, isso é bem importante, assim, né? Geralmente é uma dúvida bem comum por parte dos pais, enfim, né? A questão se a violência ela está relacionada a um aumento de agressividade fora do jogo também, né? E a gente vê que até pode ser, mas a agressividade é um fenômeno muito complexo, né? E ela depende de tantos outros fatores para se estabelecer, que o Não só efeito, de no fim das... jogar, Oi? não só de jogar o jogo. Isso, que o efeito do jogar um jogo violento acaba sendo muito pequeno, né? Talvez quase desprezível, assim.
se a gente for pensar especificamente na relação entre jogar um jogo violento e desenvolver um comportamento agressivo, tá? Essa violência dos jogos, ela também não é o que leva a um risco maior de dependência, de uso problemático, tá? Mas os jogos de tiro, por outros mecanismos, estão relacionados a um pouco maior risco para uso problemático, assim como os jogos tipo MOBA, que é os Multiplayer Online Battle Arena, onde tu tem 5 jogadores, por exemplo, 2 equipes, né, uma de cada lado, e aí tu tem um conflito ali, uma batalha que vai se desenvolver entre essas 2 equipes. Um exemplo muito comum aqui no nosso país é o League of Legends, ou LoL, que o pessoal chama. É um dos jogos que super populares, muito jogados, também é um dos jogos que está mais associado a um risco de uso problemático. E os jogos tipo RPG online, jogados por milhares de pessoas assim ao mesmo tempo, como o World of Warcraft, acho que é um bom exemplo, né? Onde tu cria o teu personagem, tu vai vivendo ele num mundo persistente, assim, paralelo, só que é um jogo que não tem fim, né? E um jogo que enquanto tu tá estudando, dormindo, tem gente que tá lá jogando ainda e tu tá perdendo tempo, né? De evoluir no jogo, né? Então, em função disso, principalmente, o risco é um pouco maior, tá? Juntando com a questão da prevenção e principalmente nas escolas, assim, né? Que isso pode nos dizer, né? Que as estratégias, por exemplo, que podem ser desenvolvidas na escola, elas não precisam ser especificamente para quem já está tendo problema. Podem ser estratégias para todos os alunos, né? Que a gente chama de estratégias de prevenção universais, assim, né? Elas vão falar para todos os alunos da escola, tá? E é fundamental, né? Pensando nisso, de que os jogos de maior risco são também os jogos mais populares, que a gente evite, por exemplo, mensagens de que os jogos são ruins, os jogos vão só trazer problemas para as pessoas, porque não é essa a realidade, né? Isso até pode acontecer, isso até acontece de fato, mas não é só por causa do jogar em si, é pelo jeito de jogar, é porque também tem junto uma série de outras características, né, que daqui a pouco tornam aquela pessoa mais suscetível, assim, mais vulnerável, né? Então é importante que na escola também se possa trabalhar isso sem com um viés também mais neutro, assim, né? Não com um viés tão demoníaco, né, como a gente estava falando antes. E de preferência que se possa envolver também as crianças e os adolescentes, né, nesses projetos, né? É super importante quando a gente consegue estimular eles a falar sobre isso, a pensar sobre o que na visão deles acaba sendo um uso problemático, né? O que é um uso que atrapalha a vida deles. Geralmente, quando a gente dá esse espaço, né, para eles falarem, eles se envolvem muito mais no projeto e refletem muito mais sobre como o jeito que eles estão jogando e conseguem então estar mais abertos a uma mudança de comportamento, né? Envolver as famílias também é super importante, né? Porque a gente consegue ter, por exemplo, intervenções que são efetivas por mais tempo, né? Então, uma intervenção ideal é aquela que junta, né, a partir do sistema escolar, e aí a gente pode aproveitar o esquema que as escolas já têm, por exemplo, para falar sobre outros comportamentos de risco, outros comportamentos potencialmente problemáticos, como o uso de substâncias, enfim, uma série de outras coisas que já são trabalhadas, né, dentro do ambiente escolar. A gente pode usar essa mesma estrutura para falar, então, sobre o uso problemático de tecnologia, né, e de preferência envolvendo os principais atores aí, que são os jovens, e também a família, né? Exato, e é bem importante isso, Daniel, porque é ouvir, né, quem está ali usando, quem está, né, nesse ambiente, e desde o começo da nossa conversa a gente fala um pouco disso, né, então, mas a gente adulto tem essa mania de querer
analisar, colocar regras e não ouvir, pelo menos, né? Isso tanto nas famílias, quanto nas escolas, quanto políticas, né, governamentais. A gente vê realmente muitas coisas que não envolvem a ouvir quem está ali usando, quem vai ser diretamente afetado por aquilo. E o que você traz aqui, né, além de muitas considerações essenciais, essa também é de suma importância. E as escolas podem não só estimular, né, essa escuta, mas também colocá-los como protagonista disso, né? Não só para criação de reflexões, mas para passar isso adiante. Isso tem um potencial assim gigante, né? Muito importante. E aí, Daniel, vou entrar aqui no último tema, que é um tema que eu considero bastante delicado, até pelo momento que a gente tá passando hoje, mas eu confesso que ainda preciso assim, estudar bastante. Quero te ouvir sobre isso, porque creio que, né, todos nós estamos com muitas dúvidas, que é sobre a questão desses jogos de apostas, né? Então, muitos jogos de hoje, né, jogos online, estão incorporando esses elementos de aposta, aquelas roletinhas, né, os prêmios, e a gente vê que essas crianças e adolescentes, elas estão ali jogando em ambiente, jogando esses jogos que criam essas experiências que se assemelham a cassinos digitais, né, a cassinos, digamos assim. E como que essa exposição dessas crianças e adolescentes, né, uma exposição a essas dinâmicas de jogos de azar, é prejudicial? Quais são os riscos associados, né? E de que forma pais e escolas eles podem fazer algo para mitigar os efeitos desse contato precoce a essas, né, apostas semelhantes a cassinos digitais? O que que a gente tem que hoje se preocupar? Porque, assim, né, muito do que eu venho lendo leva, nos leva para alertas. Então, está chegando um momento que a gente está, de certa forma, ali esperando o pior, a gente está, né, de certa forma, tendo alguns conceitos sobre isso muito problemáticos. Então, assim, fala para a gente o que que a gente pode trazer aqui para famílias e escolas sobre essa questão desses jogos que incorporam elementos de apostas. Tá, não, ótima pergunta, super relevante nesse nosso cenário atual, e isso não é só uma questão brasileira, né? Isso é uma realidade internacional, assim, porque existe uma tendência de convergência dessas indústrias dos jogos digitais com as indústrias dos jogos de azar, né? Para cada um deles incorporar o que melhor funciona do outro para atrair, conseguir criar produtos cada vez mais envolventes, assim. Então, os jogos de azar, que antes eram simplesmente uma mecânica de caça-níquel, assim, né? Agora eles desenvolveram toda uma série de outros elementos, assim. Então, tu tem cor, tu tem sons, tu tem personagens que antes não aconteciam, assim. Isso são coisas dos videogames que estão sendo incorporados, e aí a gente tem o famoso jogo do tigrinho, por exemplo, que é um caça-níquel, né, puro e simples, só que com uma série de elementos de jogos digitais que vem vindo para minimizar o estigma de um jogo de azar, né? Por outro lado, a gente tem os jogos de azar incorporando, né, mecânicas bem conhecidas. Desculpa, a gente tem os jogos digitais incorporando mecânicas bem conhecidas dos jogos de azar, né? Então, o que antes podia ser para tu ganhar um prêmio num jogo digital, num videogame, né? Era uma coisa que tu conseguia por ter uma ação direta, por ter feito algo, ter passado de fase, simplesmente tu ganhava um prêmio. Agora, tu ganha esse prêmio, mas tu tem que girar uma roleta para ver que prêmio é, né? Ou tu tem que abrir uma caixa, né, com um prêmio aleatório também. Então, tem esses elementos de acaso, de azar, no fim das contas,
estão fazendo cada vez mais parte dos jogos mais populares, assim, dos jogos mais comuns para crianças e dos adolescentes. Hoje eu diria que são a maioria, né, dos jogos tem essas mecânicas. Isso não tem nenhuma regulamentação, muito difícil de regulamentar, tanto no Brasil como em outros países, né? E as crianças estão cada vez mais expostas a esse tipo de comportamento que vai naturalizando os comportamentos de apostar, por exemplo, né? Quando elas chegarem na idade de poder apostar, né, dentro da lei, elas já vão estar muito acostumadas e já vão ter isso bem mais normalizado. E a gente já tem vários estudos hoje que mostram, por exemplo, que acompanharam as pessoas por mais tempo, né? Então podem determinar uma relação de causa e efeito, né? Que mostram que quanto mais esses elementos estão dentro dos jogos, que a gente chama de aposta simulada, né? Maior o risco de essas pessoas migrarem para um comportamento de apostar mesmo, né? Então a gente já tem essa relação bem estabelecida também na literatura, né? Que esses jogos que envolvem aposta simulada, mesmo que não envolva dinheiro, né, vai naturalizando de tal maneira esse comportamento e acostumando os jovens a isso, que eles passam muito mais a apostar do que se eles não tivessem sido expostos a esses aspectos, né, dentro dos jogos digitais. Então, assim, olha só, a gente pode ter hoje, né, falando de hoje, já questões bastante delicadas e de muita atenção, mas pode, a longo prazo, ter um efeito, né, muito problemático, negativo ali, para essas crianças e adolescentes que hoje estão expostas. E, Daniel, o que me chama muita atenção é que está muito disponível para elas, né? Né? Porque se a gente parar para pensar, elas estão tendo acesso a isso, né? A gente não está falando de algo que está afastado delas, né? Que está acontecendo, de certa forma, né, para outros públicos, mas não, está chegando, né? Do mesmo jeito que a gente não consegue, né, regulamentar a idade mínima de maneira eficiente para garantir que crianças, por exemplo, não tenham acesso às plataformas de redes sociais, que essa é uma discussão já super antiga, mas continua longa, complexa, enfim, né, mas continua se dando de maneira muito inefetiva, né, quando na verdade a gente acha que teria tudo para funcionar, né, mas não tem interesse. A mesma coisa acontece com os jogos de azar, assim, né? A gente vê relato dos adolescentes dizendo que se encontram, se juntam na escola para poder apostar, né? E aí a gente vê, então, o acesso ele está muito fácil, né, para o pessoal de todas as idades, o que a princípio é proibido por lei, né? A gente sabe que é uma população mais vulnerável, que quanto mais cedo se começa a apostar, da mesma maneira que quanto mais cedo se começa a beber, a fumar cigarro, maior o risco de problemas relacionados a esses comportamentos, né? Mas a gente está sendo ainda muito leniente com isso e muito inefetivo para conseguir proteger de maneira clara as crianças e os adolescentes, né? Isso, como você falou, são seres vulneráveis, então, obviamente, isso não só é mais fácil ali, né, de você conseguir envolvê-los, mas como também gera um impacto muito grande nessa fase de desenvolvimento e, né, na vida adulta, que daqui a pouco chega. Mas a gente está num cenário bastante crítico, porque a regulamentação de redes sociais e mecanismos de proteção efetiva de crianças e adolescentes, a gente vê que é muito lindo na prática, na teoria, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Civil, várias leis, inclusive, né, LGPD, sobre privacidade e proteção de dados, Marco Civil da Internet, mas quando você vê essas coisas acontecendo, você conclui e observa que a legislação que a gente tem vigente, né, a longa data, não está sendo cumprida na proteção dessas crianças e adolescentes e mais, e resguardar os direitos dela, né? E era o que a gente, né, precisava dar mais atenção, precisava realmente ter
uma atenção grande, uma regulamentação, e aí olhando, né, a gente tem que pensar em termos de família, de escola, de governo, de sociedade civil, de empresas, né, as empresas têm um papel fundamental nisso. E o que você falou, Daniel, assim, olha a relevância disso, por quê? Porque está disponível para crianças e adolescentes, são seres vulneráveis, e tem mecanismos de atração para que elas não só queiram jogar, mas para que elas queiram continuar jogando, né? Então, é coloridinho, é a roletinha, né, que instiga ali o sorte, o azar. Então, tem muitas coisas aí que são extremamente preocupantes, né? E muito questionáveis do ponto de vista ético, né? Exato, exato. Só que estão dando lucro, né? Muito lucro. Isso, exato. E a gente falando em termos de redes sociais e até desses tipos de jogos, né? Então, assim, alta lucratividade, inclusive em relação ao uso de crianças e adolescentes. A gente não pode esquecer disso, né? Então, a gente não está falando de regulamentar pela simples proteção, que por si só já seria mais do que suficiente, mas é porque também né, essas empresas estão se valendo da vulnerabilidade dessas crianças e desses adolescentes para altamente, né? Então é um cenário bastante crítico aí, que essa nossa live termina com essa atenção, né? O quanto as famílias têm que estar atentas, as escolas, e o quanto a gente pode ali exercer o nosso papel também, fazendo com que, né, a gente busque essa maior proteção por parte da responsabilização das empresas, né, por parte do governo, com políticas públicas, com campanhas de conscientização. E eu termino aqui, Daniel, te agradecendo, né, por esse momento. Acho que foram muitas dicas, né, muitos insights, muitas falas importantíssimas. Eu comecei a live falando o quanto era importante ter você aqui, porque é justamente isso, né? Você não só nos alerta de coisas que realmente são importantes, explicou muita coisa, então faz com que quem nos assista entenda muito, mas que também a gente não deixe, né, de observar o uso positivo, benéfico, né, das tecnologias digitais. Então, quero muito te agradecer e quero, obviamente, aqui reforçar o livro do Daniel, gente, vale muito a pena, Escolas e Famílias, e também dizer que o Daniel dá palestras em escolas e empresas. Então, quem quiser, quem gostou desse papo, quem quiser ter o Daniel como palestrante, que com certeza gera um impacto muito grande para as escolas, famílias, empresas, Daniel está aí, né, realizando esse trabalho nas escolas também. Então, Daniel, queria finalizar te agradecendo e peço que você também nos fale, quem quiser te contratar, como que faz para entrar em contato com você, né? Tem um site, por meio de uma rede social, como que é que as pessoas, né, as escolas te encontram? Bom, Kelly, te agradeço muito pelo convite, assim, foi uma conversa muito bacana. Espero que, enfim, tenho certeza que vai ser útil também para quem estiver assistindo. Eu gostaria de deixar dois contatos, na verdade é um site do nosso grupo aqui de Porto Alegre, que é o GEAT, o Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas, que é um site psicoeducativo, um site para pais, para professores, né, com mais informações sobre o uso problemático de tecnologia, que é o dependência de tecnologia.digital. Tá? Dependência de tecnologia.digital. Isso, exato. E acho que dá para deixar também o Instagram, o perfil no Instagram do livro, que é o @crianças bem conectadas. Tá bom, tá ótimo. Então a gente reforça aqui para as escolas. Então Valeu, é isso, muito obrigado, Daniel. Foi ótima a conversa, foi um super prazer. Obrigadão mesmo. Imagina, Daniel, eu que agradeço, em nome do Educando Direito, é uma honra trazer você aqui e gratidão imensa por toda essa nossa conversa, por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente, valiosíssimos, riquíssimos aqui, e quem sabe em breve a gente tem mais conversas aí, porque com certeza tem muita coisa que continua, né? Obrigada, Daniel, obrigada a todos vocês. Muito obrigado, Kelly, valeu. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.